Boa noite, seu Ezequiel. Boa noite. Então, ainda está faltando 2 minutos, a gente está para falar um pouquinho ainda. Então, a gente vai falar hoje, na continuação aqui, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Daí, na parte A, tem a alma após a morte, separação da alma e do corpo, perturbação espírita. Então, esses são os assuntos da parte A. E da parte B é uma parábola que Jesus apresentou, né? Que seria... peraí. Parábola do mordomo ou administrador infiel. Então, aí vai ser o assunto, essa parábola, tá? E a gente vai começar, então, daqui a pouquinho, e quando a gente entrar no assunto separação da alma e do corpo, propriamente, eu vou pedir para a Alessandra passar um filme para nós, acho que é um filme de 11 minutos, 11 e pouquinho. Então, é um curso, é um vídeo, assim, é bem rápido, mas ele vai ao encontro do assunto que nós vamos estudar. Então, por isso que eu pedi para ela passar. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto, mas vai valer a pena a gente ver aqui em conjunto, tá? Boa noite, Marlene. A Alessandra hoje também está sem câmera, então ela está conosco aqui, mas o rostinho dela não está aparecendo ali, como normalmente ela faz, tá? Bom, agora já são 19 horas certinho. Se vocês tiverem água num copo, ou numa jarra, ou numa garrafinha, pode deixar ao lado. No meu caso aqui, eu estou com um copinho, tá? Então, no momento um pouquinho antes da prece, vocês vão colocar a mão assim em cima do copo da água, ou da jarra, ou então da garrafinha, e mentalizar, pedindo para o mentor também, a aplicação e a transformação fluídica, né, de elementos medicamentosos na água, né? E aí, então, essa água vai ser fluidificada com esses elementos medicamentosos e depois a gente vai tomar, vai fazer bem para nós, tá? No catolicismo seria água benta, né? A nossa a gente chama de água fluidificada, tá bom? Vamos fazer a prece então, para a gente começar? Vamos lá. Então, fechar os olhos, nos elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, os mentores amigos, alugamos a inspiração pela semana, pelo dia, pela família, pela oportunidade reencarnatória de trabalho e de resgate. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz e muita luz. Graças a Deus, podemos abrir os nossos olhinhos, a aguinha, pode deixar aqui, e depois no final a gente vai beber, tá? Então, vamos em frente. O tema, então, central, né, dessa aula de estudo de hoje é retorno da vida corpórea à vida espiritual. O que é isso? Gente, é o momento da morte, né? Do corpo, hein? Porque nós sabemos que a morte ela não existe. Então, ninguém morre. A partir do momento que Deus criou o ser, não é? Se torna imortal. Então, não há uma morte, não vai morrer. Então, Deus criou, como nós já sabemos, espírito e matéria. E, para que esse espírito se aperfeiçoe e evolucione, ele se vale dessa união, né, desse acoplamento na matéria para o seu aperfeiçoamento. Então, ele se utiliza da matéria para se aperfeiçoar. Então, no momento em que ele se desliga da matéria, é o que nós chamamos de morte. Mas ele continua vivo, porque ele já era vivo antes. Deus criou, como eu já disse, e está no livro dos Espíritos, espírito e matéria. E o espírito é imortal. E o espírito se une à matéria, mas quando ele sai da matéria e volta para a sua dimensão original espiritual, ele continua vivo, porque ele já estava vivo antes, após ser criado por Deus. Então, não existe a morte. Então,
Por isso que o assunto é retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, é o retorno do espírito que estava vivendo uma experiência na matéria, na corporalidade, no corpo carnal, e deixa esse corpo carnal. Então, o que é que morre? O corpo carnal é que morreria, não é? Ele vai se deteriorar e volta para a natureza, não é? Ele se desagrega e volta para a natureza. E o espírito? O espírito continua sendo espírito, ele não morreu. Então, isso que acontece, que na realidade não existe a morte. E é uma coisa bem, assim, complicada, porque as pessoas têm medo da morte, né? E interessante que mesmo algumas que sabem que não tem a morte, né? Mas sabem, mas mesmo assim, não é incomum, né? Se temer esse momento, tá? Até tem um episódio que o Chico conta que estava no avião, né? E acho que ele nunca tinha andado de avião, naquela época também os aviões eram bem mais precários que os de hoje. O avião começou a trepidar, provavelmente um vento, né? Começou a balançar e todo mundo começou a gritar, né? E o Chico gritou junto, né? Manuel apareceu e falou: ah, que isso, para com isso, está dando mau exemplo, né? Está com medo de morrer? Depois não é a questão é que eu tenho medo aqui, situação de medo e tal, né? Mas eu posso morrer. O irmão fala: não, poder pode, não é? Todo mundo vai, mas pelo menos morra com educação. Né? Então, o Chico conta essa anedota. Bom, enfim, é um momento realmente que a gente fica temeroso, né? Mas não precisa ficar com medo, porque é um processo natural, não é? É natural o nascimento, né? O reencarne, e é natural o desencarne, né? Como comumente chamado de morte. Mas a realidade é que o que acontece é apenas uma extinção das forças vitais do ser orgânico. Então, o corpo físico é depositada nele vitalidade, não é? Dos fluidos vitais que mantêm agregadas todas as células, cada uma fazendo sua função. Mas quando termina essa vitalidade, simplesmente há uma extinção. Havendo a extinção da vitalidade, há uma desagregação e, via de consequência, o corpo físico, que é constituído de matéria dessa dimensão, ele volta para a natureza. E o espírito retorna para o seu ambiente natural, que no caso da maioria das pessoas que estão encarnadas é a quarta dimensão, né? Astral. Bom, aí ele volta para essa quarta dimensão astral, que na realidade também chamamos de umbral, e vai depender da sua condição vibracional, né? Da sua condição evolutiva, retornar para o ambiente próprio do astral, porque o astral tem vários ambientes lá, não é? E normalmente são divididos em três ambientes, mas são mais, mas para a classificação, três é suficiente, que é astral alto, médio e baixo. Então, se a pessoa for uma pessoa má, fez mal para muitas pessoas, normalmente vai para um umbral baixo. Se é uma pessoa que não fez mal, não fez também bem, mas acabou cometendo alguns equívocos, normalmente vai para um umbral médio. Aquela pessoa que não cometeu esses equívocos, né, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa até boa, né, mas não se equivocou, etc. Fez o bem, e vai para um umbral alto. Então, vai depender, né, da situação de cada um. Se a pessoa for uma pessoa, né, muito boa, uma pessoa já iluminada, ela até vai voltar para o ambiente natural dela, que deve ser provavelmente acima da quarta dimensão, que no caso seria a quinta. Né? E no caso da quinta, são espíritos que já não precisam mais reencarnar. Reencarna por vontade própria, não é reencarnação compulsória, não são mais classificados como espíritos errantes. Então, os espíritos errantes são aqueles que vivem no umbral, cujas reencarnações são compulsórias, não são obrigados. Tá? Então, o perispírito, que é o corpo espiritual, o corpo astral, ele é o corpo natural dos espíritos da quarta dimensão. A quarta dimensão é esse corpo que o espírito utiliza. E também é constituído de matéria, mas é uma matéria mais sutil que a nossa aqui, a dimensão física, não é? Bom, o espírito, como eu falei, após ele ser criado, ele é imortal, então não vai morrer.
E cada experiência que ele vai viver, ele vai guardar dentro de si. Então, é uma experiência que ele teve, um aprendizado, e esse aprendizado agrega ao espírito. Não é? As experiências mais remotas vão ficando em arquivos e, portanto, a gente não acessa esses arquivos porque não é necessário. Mas, normalmente, a encarnação última, ou as últimas, o espírito, alguns têm condições de ter com acesso a elas. Né? Agora, tudo que foi aprendido em termos de evolução espiritual, não é? Em termos de ampliação da capacidade intelectual, aprendizado, também no que concerne a moralidade, né? Todas as virtudes adquiridas, elas se conservam nas encarnações subsequentes, elas não se perdem. Então, a criatura que conseguiu conquistar a virtude da honestidade, tá? Para dar esse exemplo, conseguiu conquistar a virtude da honestidade, aí desencarnou para o mundo espiritual, depois vai reencarnar de novo. Quando ele reencarnar de novo, ele vai ser desonesto? Vai ser... Não, não vai. Aquela virtude que ele conquistou da honestidade é dele. Então, ele pode reencarnar em qualquer país, em qualquer ambiente social, pobre, rico, não importa. Ele pode trabalhar em qualquer profissão e ele vai ser honesto, porque essa virtude conquistada passa a fazer parte dele. Então, ele é honesto. A virtude conquistada é internalizada. Então, ele passou a ser honesto, porque essa virtude faz parte dele, está dentro dele. Então, ele passa a ser assim. Tá? E, bom, então assim, deixa eu ver aqui. Tá bom, já deu o tempo aqui que eu precisava. A gente vai fazer o seguinte, então, agora. A gente vai falar dessa separação. Então, a gente está falando aqui de uma maneira geral, não é? Sobre a reencarnação, desencarnação, o tempo que fica aqui, volta, como é que é, aquela coisa toda. Agora a gente vai falar do assunto mais propriamente, daquele momento que acontece o desligamento. Então, quando vai desencarnar, tem aquele momento, né, em que vai desencarnar. Então, e aí vai acontecendo, né, o desligamento até que desliga e o desencarne é completo. Não é? Então, esse vídeo que a Alessandra já vai passar agora daqui a pouquinho, é sobre isso. Então, é o momento do desligamento de um espírito do seu corpo físico. Nesse caso, desse vídeo, é um desligamento suave, é um desligamento tranquilo, uma assistência dos mentores, dos espíritos iluminados, que vão assistir, que vão providenciar esse desligamento. Então, é um desligamento tranquilo, porque também a pessoa tem méritos para isso, tá? Então, a gente vai agora assistir o vídeo e, em seguida, depois do vídeo, a gente vai comentar e vai falar do assunto, tá? Então, Alessandra, a hora que quiser, pode soltar o vídeo aí, tá bom? Só um minutinho, tá? Tá. Então, é isso aí. O vídeo é A Morte de Dimas, ou Desencarnação de Dimas. Eu já tinha recomendado, colocamos no grupo, mas agora vamos ver aqui, tá? A Sandra tinha testado, tinha dado certo, tomara que dê agora. Ezequiel, tá dando certo? Passando? Tá sem... só tá o áudio. Então, a minha câmera não tá abrindo. E deu Ah, certinho, testei certinho. Só que a minha internet hoje está tão lenta que eu acho que ela não está habilitando. Então, só está passando o áudio. entendi. Bom, vamos no áudio só, então. Eu acho que ajuda também, Então tá, só um minutinho. tá? Ok. Determinado dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador,
antes de regressarmos ao círculo carnal pela manhã. Parou aí, Ale. Ale, parou o vídeo, hein? O áudio. Dele, com reconhecimento de unidade, se envolveu com o bem coletivo. Ele está travando, né? Porém, pela intensidade. Oi? Mas já hora Está de travando. nossos irmãos É, Ele parou, Ale, de rodar. A internet Não está foi lenta, eu acho que ele não está determinado dia carregando, ô Ezequiel. Atingir-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidação. Acho que não vai dar, não. Desse jeito, acho que é melhor a gente... Regressamos ao círculo carnal. Eu faço o pela manhã. seguinte, eu baixo e depois eu posto no grupo. Ok, tá bom. Ok, não tem problema. Seria legal a gente ver o vídeo para depois desenvolver aqui, mas não tem problema, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo, e aí a gente entra aqui no nosso tema aqui, que é separação da alma e do corpo, tá? Bom, no vídeo, relata uma passagem, na verdade, que é até de um livro do André Luiz, que eu acho que é Missionários da Luz, salvo engano, ou é Obreiros da Vida Eterna. Um desses dois aí, tá? Eu acho que deve ser Obreiros da Vida Eterna, salvo engano. Bom, aí, nesse caso aí, é uma passagem que André Luiz, né, junto com o mentor, né, que está com ele, eles vão tratar de ajudar no desligamento de uma pessoa que está encarnada. E aí eles vão para lá, não é? É uma equipe de espíritos que vão participar. E o André Luiz questiona, né? Por que tanta gente, né? Tantos espíritos vão lá ajudar e tudo, né? Não é uma pessoa assim, né? Especial nem nada, tudo, né? E até ele fica sabendo que a pessoa que ia ser desligada do corpo físico, né, que ia morrer, não é? Estava acontecendo isso prematuramente, né? Ele nem tinha cumprido toda a encarnação como havia a programação, né? Tinha todo, então tinha mais fluido vital ainda para ele viver um pouco mais, não é? Como o próprio André Luiz também, no caso do próprio André Luiz, ele desencarnou prematuramente. Ele tinha mais fluido vital para viver ainda mais alguns anos, né? E, no entanto, ele acabou indo para o umbral, né? O André Luiz ficou 8 anos lá. Ele questionou o mentor, né? Mas e tal, né? Ele ainda tinha tempo mais de encarnação, e, no caso, está desencarnando aí antes, né? Então não é também um suicida, né? Colocou assim, né? Tentando mais ou menos, né, fazer uma comparação com a situação dele, que foi nesse sentido. Aí o mentor falou para ele, não, no caso dele é o seguinte, realmente ele está desencarnando com antecedência, tinha ainda mais fluido vital para viver mais tempo, no entanto, o que aconteceu é que ele acabou se doando, né, toda a sua vida em prol das pessoas carentes, ajudando, fazendo caridade, sua família, dormia pouco, trabalhava muito em prol dos outros. Então, nesse caso, é por isso que ele passa a ter mérito. Porque o André Luiz não foi assim, não foi ninguém lá assistir, ele desencarnou, foi para um umbral e foi. Né? E no caso desse Dimas, né, da história, havia uma equipe, né, relativamente grande que iria assistir. O André Luiz ficou com vergonha, né? Não devia nem ter perguntado, ele pensou consigo, né? Ou seja, ninguém é assistido dessa maneira sem ter méritos. E no caso desse Dimas, da história, né, do livro, ele tinha mérito. No entanto, o que acontecia?
a esposa dele e demais familiares, que o queriam muito bem, acabavam com os seus pensamentos, com os seus sentimentos em relação a ele, criando fluidicamente ao redor do corpo físico, do corpo etérico dele, uma malha magnética que não deixava ele desencarnar, simplesmente isso, ele não conseguia sair daquela malha para o desencarne acontecer. Então, a família, a esposa, tudo retinham ele no corpo. Ele não ia desencarnar naquela situação, porque essa malha magnética, né, aquele sentimento poderoso, segurava ele no corpo, ele não dava para desencarnar daquele jeito. Não dava para romper o cordão de prata dele, ele preso naquela malha ali. Bom, aí então, os mentores ali presentes tinham visto que realmente a condição dele física havia um esgotamento total, né? Não havia condições ali mais de ele continuar naquele corpo físico. Mas eles ficavam pensando, como nós vamos fazer, né, para romper essa malha? Aí o que eles fizeram? Isso é uma tática que fazem muito. Eles fizeram com... Eles depositaram nele as energias, né, energias de restabelecimento no corpo dele, de maneira que ele tivesse uma melhora momentânea. E aí, então, realizaram esse processo, né, energético nele, e naquele momento, seria um momento breve, mas suficiente para o que eles estavam querendo. E, de repente, ele reanimou as energias, melhorou, reavivou aquela palidez, melhorou, ganhou uma corzinha, mostrou que estava bem, né? O pessoal fala que é a melhora da morte, né? E é isso mesmo, sabe? E aí, então, ele falou, nossa, eu melhorei, estou me sentindo bem melhor. Você está muito cansada, né, mulher? Para a esposa dele, né? Você já está aí há dias, não dorme, não descansa. Eu estou melhor agora, estou me sentindo... Me dá um pouco d'água. Pediu água, ele me deu a água, recostou assim na cama. Agora que eu estou melhor, amanhã até amanhã até eu vou ficar em pé, até vou até andar, que eu digo que eu estou bem aqui, né? E daí então... Mas, olha, não, mas eu posso ficar aqui, eu posso ficar mais uma noite. E ele foi inspirado para falar para ela que não precisava. Não, amor, não precisa. Pode descansar, você precisa descansar. Senão, daqui a pouco você vai adoecer também. Eu estou melhor, pode descansar tranquilo, eu estou bem agora. E aí ela ficou bem assim, mas foi. Foi lá para o quarto dela, deitou lá e foi descansar e dormiu. E lá no quarto dela tinha dois espíritos ainda que depositaram bastante energia no chakra coronário dela, no frontal, e ela dormiu quase que na hora, porque ela estava cansada também. Aí ela dormiu aquele sono pesado. Aí eles voltaram e falaram assim, olha, lá já está resolvido, a mulher está dormindo, vamos trabalhar aqui. Aí eles fecharam várias energias e romperam aquela malha fluídica que impedia a realização do desligamento dele, o desencarne dele. Aí eles começaram a trabalhar, né? No desencarne dele, nisso a mãe dele, que estava desencarnada há bastante tempo, ali também veio para ajudar, né? Até para facilitar ele reconhecer tudo e tal. E aí começaram a desligar, não é? Começaram a fazer o desligamento dos vários pontos, dos pontos de energia central, não é? Então vão desligando, 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 desligando. E aí, conforme foi isso sendo feito, a visão, a clarividência dele abriu, ele viu a mãe dele, falou com a mãe, né, e tudo mais. Ele, como era espírita, tinha um conhecimento espiritual, sabia tudo como a situação acontecia, e ele mesmo já pressentia que estava já para desencarnar, que a situação dele, a gente sabe, né, gente? Está muito ruim, vai piorando, né? Quem é espírita entende, fala, não, aqui está perto já, e daí você vê a mãe ali e tal, fala assim, ó, se eu não fui, estou indo. E a mãe ali confortando, dando carinho para ele e tal, e a esposa dormindo lá. E aí, acontece que ele ainda tinha uma quantidade de fluido vital, como eu falei, porque a encarnação dele ia durar um pouco mais ainda. No entanto, eles acabaram, embora procedendo o desligamento de praticamente todos os pontos de força dele, né, que nós chamamos de chakras, né, desligaram praticamente tudo, deixou só um.
para que o corpo físico ainda se mantivesse com o mínimo de energia vital, para poder manter o corpo físico ainda em condições, até por um respeito ali no caso, não por ele, mas um respeito ali no caso pela família. Porque logo que a mulher acordasse, ia ver que ele desencarnou. Aí ia ter que fazer velório. Isso tudo demora, às vezes demora mais de um dia, dependendo, às vezes é demorado, não é sempre que é rápido, dependendo, né? Então eles mantiveram um fio de sintonia. Ele já estava dormindo, porque ele foi, conforme rompeu todos os pontos de força, ele foi adormecido e estava dormindo. Então, a parte dele, ele já não estava mais vendo nada, não estava mais sentindo nada, não estava mais percebendo nada. Até ele foi tirado dali, em corpo espiritual. E aí, então, quando a mulher acordou de manhã, já viu que tinha desencarnado, aí foi providenciar o velório, né? E aí, então, foi lá para o cemitério, ele fez o velório, foi para o cemitério, e está na hora de sepultar, né? E nessa hora que iam sepultar, vários espíritos que ficam ali, normalmente, ali no cemitério, e ficam ali justamente para aspirar aquele remanescente de energia vital que alguns corpos ainda têm. Mas, esses espíritos, quando viram os espíritos de luz ali, falaram assim, isso aí é protegido, nem adianta a gente ir lá. E eles se afastaram, respeitaram, até porque não ia dar mesmo para eles fazerem nada. Bom, e aí, então, fez o sepultamento, né, momentos antes, os mentores fizeram o desligamento final, né, desligamento total, né, desse último ponto de energia, e aí, então, dissiparam as energias remanescentes que ainda tinha, né, dissiparam, eles simplesmente, aquela energia deixou de existir, foi dissipada na natureza, de maneira que os espíritos que vampirizam as energias não puderam fazer nada. E aí, então, foi feito o sepultamento. E o Dimas já estava no hospital, no mundo espiritual lá, dormindo, se refazendo, se regenerando normal, né? Bom, então, com isso, o que acontece? Que a gente toma conhecimento com esse vídeo que a gente... A Alessandra vai colocar lá no grupo, depois eu pedir para você dar uma olhadinha, até porque eu contei rápido assim, né? E no vídeo dá para perceber as nuances todas, tal, né? Então, o que acontece? Quando acontece o desencarne, é feito um desligamento. Nesse caso do vídeo, esse filme aí, do livro, né? É um desligamento feito tranquilo, suave e tal. Então, nesses casos, o espírito ele não sente, né, aquele momento que acontece o desencarne. Então, a gente tem 4 situações que o espírito, no momento do desencarne, acontece. Então, tem uma situação, por exemplo, em que no momento que vai acontecer a morte, né, a morte do corpo físico, né, sabe que o espírito morre. Então, nesse momento, o espírito é desligado antes. Então, antes de acontecer propriamente a morte do corpo físico, o espírito é desligado antes e é retirado, e aí ocorre a morte. Vou exemplificar para vocês que até uma passagem do Evangelho, não é? Cristão. No cristianismo primitivo, né, na época da Roma Antiga, ser cristão era considerado crime, não é? Então, quem era cristão, alguém denunciava, alguém falava que era cristão, não sei o quê, ou então pegado em reunião, né? E simplesmente ia preso e ficava lá na arena, lá naquelas prisões na arena do Coliseu Romano. O Coliseu Romano era a principal arena de Roma. Havia muitas outras arenas, na realidade. Mas a principal arena era essa do Coliseu, né? Então eles levavam para lá, que é onde ia o povo todo, aquela coisa toda lá. Bom, então eles pegavam aqueles cristãos e amarravam em estacas e ficava amarrado ali, não é? E aí eles soltavam feras, né? Animais selvagens, os animais vinham com tudo, e aí dava aquela bocada, arrancava, estraçalhava as pessoas, e o povo ficava aplaudindo aquela sangueira toda. Outras vezes eles passavam betume, que na verdade hoje a gente sabe que era piche, passava na pessoa, né? No corpo, né? O cristão ficava amarrado lá naquela estaca, e eles vinham com betume, né? O piche passava e depois ateavam fogo
não é? Então, os cristãos iam para a arena cantando, né? E não tinham medo, que eles sabiam que eles estavam no caminho da sua glorificação, da sua redenção. Então, o que os mentores faziam? Momentos antes do fato propriamente dito, então, soltou a fera lá, o animal, e vinha lá para dilacerar o cristão. Antes disso acontecer, eles faziam o desligamento da pessoa. Então, quando o animal dilacerava o corpo daquela pessoa cristã, ela já não estava mais ali, ela já estava desligada. Então, estava dilacerando um corpo, mas sem a vida, mas não estava mais com o espírito ali. Então, nesse caso, eles faziam o quê? Momentos antes de acontecer isso, eles adormeciam a pessoa, adormeciam e cortavam os cordões de prata, né, que faziam a ligação do espírito com o corpo físico, e ele era desligado e levado embora. Ele nem via o que acontecia. Ele não via o animal vindo, o animal bocanhando, dando patada, não viam nada. Então, antes disso acontecer, ele já desligava. Então, nesses casos, o espírito não sente absolutamente nada, ele não vê nada, ele é poupado de todas essas sensações ruins, né? Então, o merecimento promove isso. Outro caso é o caso do Dimas, né? Que isso é feito aos pouquinhos. Então, no caso, a pessoa adoeceu, tal, aquela coisa toda, e vai de pouquinho, aí, que nem o caso do Dimas, ele estava adoentado, porque ele sofreu um desgaste físico grande, o coração já não batia mais direito, estava fraco, problema no pâncreas, no rim, estava todos os órgãos vitais do Dimas já estavam já falhando. Né? Então, isso foi progressivamente acontecendo e os mentores iam desligando até que desligaram, foi suave também. Então, não é uma coisa traumática nesse caso também, merecimento. Tem situações outras em que é totalmente diferente, é uma coisa brusca. Então, por exemplo, assim, o sujeito está andando de carro, de moto, alta velocidade, e pumba, bate de repente, e aquilo acontece de uma maneira rápida, né? Portanto, há um dilaceramento ali, uma coisa brusca. Ou então, toma um tiro, um ladrão vai, rouba, atira, mata, uma trombada de veículo, alguma coisa traumática assim que acontece, e aí o espírito é praticamente lançado para fora do corpo assim de uma maneira bastante bruta, brusca, não é? E nesses casos, a maioria dos casos assim, a pessoa não tem uma compreensão que aconteceu o desencarne. Então, qual acontece um desencarne desse tipo assim, e a pessoa nem consegue entender que desencarnou, porque foi uma coisa que... Porque é diferente quando a pessoa está ficando doente, aí fica mal, aí vai, então a pessoa já logo vê que está indo para a morte, né? Mas nesse caso que eu falei, uma trombada, um acidente, está dormindo a bala perdida, e pumba, a pessoa nem está acordada, quando ela abre o olho, ela não entende que desencarnou. Ela não sabe, não é? E aí, então, a pessoa vai na casa, se ela vai, por exemplo, se ela é levada para um centro espírita, ela não entende que desencarnou. Aí as pessoas têm que explicar com muito tato, né? Não dá para falar de uma vez que houve isso. Se a pessoa tem merecimento, ela vai para um hospital, né? Tem um livro que eu recomendaria a vocês assistirem, inclusive, no mês que vem nós vamos exibi-lo na Casa Espírita. E é o filme que é do próprio livro do Chico Xavier e André Luiz, E a Vida Continua. E é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ocorre um desencarne, mas eram pessoas que tinham mérito, né? E quando elas se dão conta, abre o olho assim, volta os sentidos, ela se vê em um hospital. Então, estão no hospital, mas eu estou aqui, tal, não sei o quê. Mas elas não se dão conta que desencarnaram. E aí, passa o tempo, elas, não, mas ninguém vem me visitar, minha família, vocês precisam me deixar embora, aquela coisa toda. Não entende que desencarnou. Depois, com muito jeito, aos pouquinhos, vão conseguindo fazer a pessoa entender que houve desencarne, que houve a morte. Então, nesses casos de desencarne brusco, e não é uma coisa devagarinho, tudo,
muitas vezes o espírito não ficar sabendo. A gente está falando de espíritos medianos para baixo, né? Que é espírito de luz, né? Como, por exemplo, Paulo de Tarso, ele foi decapitado, na hora que foi decapitado, não, um negócio violento, ele estava de pé, iluminado, lúcido, então é diferente. Então eu falo assim da generalidade dos espíritos e das pessoas, né? Que é mediana para baixo, tá certo? Bom, e aí, por fim, tem aqueles espíritos que são espíritos muito ligados ao corpo físico, muito materialistas, ligados a dinheiro, muquirana, sovina, e que o negócio dele é de riqueza, poder, dinheiro, corpo e tal, né? Escravidão pela matéria, né? Então, vivem ligados, fixos, presos à matéria. Então, quando ocorre a extinção do corpo físico com a morte, eles continuam ligados, porque eles são materialistas demais e continuam ali ligados e não saem, ficam presos ali. Normalmente tem aí aquela energia que liga, e eles ficam ligados no corpo físico, inclusive, algumas vezes, por um tempo delongado, não é? Sentindo, inclusive, a deterioração do corpo físico, né? Que ele se sepulta e o corpo começa a desagregar, desestruturar, e o espírito ligado ali sentindo aquilo tudo, aquela coisa horrorosa, não é? Não é que está acontecendo com ele, está acontecendo num corpo ao qual ele está ligado, e ele estando ligado, ele tem a sensação. É como, por exemplo, qual é o corpo que sente as coisas? O corpo das sensações. O corpo das sensações é o corpo físico. Então, tudo que o corpo sente, o espírito que está ligado no corpo, encarnado, vai sentir também. Então, mesmo que o corpo desencarnou, ele estando ligado, vai ter a sensação, porque o corpo espiritual, como nós sabemos, é o corpo das emoções. Então, são essas as situações que acontecem, né? Com o desencarne e o retorno à vida espiritual, né? Da vida corporal. Bom, e aí, acho que soninho chegou aqui. E aí a gente tem outro assunto aqui, que é perturbação espírita. Bom, aí é o seguinte, no momento que vai ocorrer esse desligamento, esse desencarne, como eu já tinha falado em outro estudo, ocorre uma perturbação. Então, o espírito vai ser desligado, que é a mesma perturbação que é quando ele vai reencarnar. Então, é a mesma coisa. Quando vai reencarnar e quando vai desencarnar, o espírito sofre aquela perturbação, que é o momento que vai iniciar uma nova experiência na matéria, e também é o momento que vai deixar essa experiência na matéria e retornar à vida espiritual. Então, nesse interregno, nesse lapso de tempo, o espírito sofre uma perturbação. Então, ele vai desencarnar, ele entra naquele estado assim de sonolência, de começar a não ter mais uma consciência clara, não começa a não conseguir mais ter uma mente mais totalmente lúcida, fica com aquele momento de sonolência, de querer dormir, e dorme. E entra no estado de dormência e dorme, e fica dormindo. Entra naquele processo de perturbação, e depois ele entra no processo de sonolência e dorme. Esse processo de perturbação, ele é mais longo ou menos longo, dependendo da evolução do espírito. Tem espírito que fica anos assim. Dependendo onde ele estiver, normalmente vai ficar nessa situação muito tempo, espíritos inferiores, espíritos com problemas, né? O espírito já iluminado, normalmente é um processo rápido, que dura... No caso do livro que já recomendei também, né? Que é Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos, o espírito Patrícia, na encarnação era uma moça de 19 anos, e ela, com 19 anos, teve um aneurisma cerebral, né? Aneurisma cerebral é o que acontece quando há uma oclusão de uma artéria cerebral, aí não passa o sangue, e não passando o sangue, ocorre a morte cerebral, e no caso aí dela, provocou a desencarnação dela. Ela era espírita, o pai era dirigente espírita, ela frequentava, era uma moça excelente, coração boníssimo,
Era professora, dava aula na escola, tinha um monte de alunos que gostavam dela, família, tinha muitos amigos, ou seja, ela desencarnou desse jeito e ela, de imediato, foi para um hospital na colônia São Sebastião, que era lá sobre a cidade onde ela morava. E aí, quando ela abriu os olhos, sentiu, né, que estava ali, ela sentiu que estava num outro ambiente, que não da casa dela, né? E aí, eu falei para ela que ela estava no hospital, ela ficou meio assim, né, tal, mas logo ela já percebeu o que tinha acontecido, que ela era espírita, sabia, né? Pessoa muito boa. Mas, pelo livro, fala que ela ficou, parece-me que 9 dias dormindo, 9 dias ou 2 semanas dormindo, né? E isso eles falam que fizeram justamente para poupá-la das emanações e sentimentos da própria família, né? Que fica triste, choroso, tal, tal. Então deixaram ela dormindo ali. Nem era por ela, né? Em parte, mas também pela família dela, porque daí ela também ia sentir aquilo, ia retroalimentar a família e tal. Então, para evitar tudo isso, deixou ela dormindo, ela não sentia nada daquelas vibrações que vinham da família. Mas como era uma família espírita, logo também aquilo acabou e só ficaram emanando amor para ela. E quando ela acordou, era assim que estava. Então ela ficou mais ou menos 2 semanas dormindo e ela é uma pessoa muito boa. Há criaturas que ficam muito mais do que isso, né? Tem casos que ficam anos dormindo, naquele processo de perturbação, de sonolência, e fica desacordado. Algumas vezes são resgatados e ficam em algum posto avançado, posto de socorro, em uma maca, ali, fica dormindo, fica ali, né? Outras vezes vão para setores de regeneração, né? Do local onde for, no hospital, né? E fica ali, dormindo. Se é um espírito mais perturbado, é porque é como se ele estivesse, por exemplo, num sonho, nessa situação de dormência, né? Então, o espírito, porque quando a gente está dormindo e a gente sonha, a gente nem tem noção do tempo. Você está ali dormindo, pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, para você não passou nada, tá tudo a mesma coisa. Você não tem uma noção do tempo que está passando. E você está naquele processo ali, dormindo ali, né? E o tempo vai passando, você não percebe. Então, você pode ficar mais de ano naquela situação, né? Algumas vezes é provocado pelos mentores para poupar, outras vezes é porque a pessoa fica mesmo e fica daquele jeito. Outras vezes fica 1 mês ou menos. Mas o espírito, quando desencarna, entra naquele processo de perturbação, que é normal, tá? Perturbação do espírito após o desencarne, que já começa um pouquinho antes, né? Então, um pouquinho antes de desencarnar, momentos antes, já entra nesse processo de perturbação e podendo esse processo durar um pouco mais, um pouco menos, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos para a parte B, que é parábola do mordomo ou administrador infiel. Eu vou contar, ao passar a parábola, né? Então, nós sabemos que parábola é uma história que Jesus contava, utilizava dessa forma de linguagem para poder ensinar, porque naquela época as pessoas eram muito ainda simples e não teriam condições de entender, não é, na linguagem atual, falando de desencarne, até porque eles nem entendiam isso, tá? Então Jesus precisava usar de parábolas. Então a parábola eu vou contar assim para vocês, que é o seguinte. Bom, essa palavra está no livro do evangelista Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Não dá para a gente ler tudo, né? Porque ficaria muito longo. Então, eu vou contar assim, mais ou menos, por cima. Bom, a parábola é a seguinte. E Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como esbanjador de seus bens. Vou ler de novo, tá? Havia um homem rico que tinha um administrador. E este foi denunciado como esbanjador dos bens do homem rico. Tá? Aí, o homem rico chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Aí, essa é a parte
da parábola. E aí, continua. Aí disse o administrador, consigo mesmo. Então, o administrador ficou pensando com ele próprio, né? Que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Não tenho forças para trabalhar na terra, nem de mendigar porque tenho vergonha. Aí ele pensou assim, eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Este respondeu, 100 cados, que seriam, no caso, vasos de barro. De azeite, disse-lhe então, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Então ele mandou o devedor falar o seguinte, ó, você está devendo 100, anota aí que você deve 50, que para mim eu vou aceitar como paga a dívida. O cara saiu feliz de lá, né? O outro veio e falou a mesma coisa e ele mandou escrever 80. Ó, estou devendo 100, então você escreve que está devendo 80, sacos de trigo, e está tudo certo, você vai ficar tranquilo aí, está tudo certo, né? E então, quando depois o senhor ficou sabendo, né, dessa situação toda, o senhor louvou o administrador infiel por haver procedido daquele jeito sabiamente, porque os filhos deste mundo não são mais sábios, são mais sábios na sua própria geração que os filhos da luz. Bom, eu vou explicar a parábola, porque a gente lendo assim, às vezes não dá para entender. Então, o homem rico da parábola seria Deus, tá? O administrador seria o homem, ou seja, os seres humanos. E os bens seriam a terra, todos os bens da terra. Então, numa compreensão espiritual, porque essa parábola é uma história para fazer as pessoas refletirem e entender o fundo da lição do entendimento. E esse fundo é o seguinte: então, Deus seria o homem rico, na história, né? O administrador seria, no caso, as pessoas, né? As pessoas que estão encarnadas, e os bens seriam os bens da terra. Por quê? Como nós sabemos, Deus criou espírito e matéria. Então, nós somos os espíritos que têm a matéria. Bom, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Todos os bens materiais, toda a matéria existente, é de Deus que criou. E nos permite valermos do uso dela para o nosso aperfeiçoamento. Mas não é nosso. Os bens são nossos. Então, quando a gente vem viver uma encarnação de riqueza, né, nós precisamos entender que não é nosso o que a gente tem. A riqueza que a gente tem não é nossa. Algumas poderiam dizer, não, mas eu trabalhei honestamente para ter. Tudo bem, mas é porque Deus permitiu que você tivesse saúde e inteligência para você ter, para você poder viver a experiência. Mas não é seu, é só uma experiência, tudo é de Deus. Então, na medida em que a pessoa que tem essa riqueza, que tem isso, e usa só para si mesmo, e esbanja só para si, é o administrador infiel. Porque o que Deus quer? Que os bens que são de Deus possam ser usufruídos, não só por a pessoa que os tem, mas que ele possa fazer isso circular. Então, é o caso, por exemplo, de uma pessoa que consegue ter a riqueza, e aí ela abre empresa, gera emprego, cria creche para os funcionários, remunera bem, ainda dá uma participação no lucro para o funcionário fica feliz, trabalha mais, a empresa cresce mais pessoas são contratadas, mais famílias passam a ter o seu sustento, os filhos desse trabalhador também, e todos ficam felizes. Esse é o administrador fiel, porque está usando dos bens que não são deles, que são todos de Deus, para distribuir e gerar um bem comum, bem de todos. Então, agora, quando o trabalhador é infiel, é aquele que pega tudo para si, e os outros ficam lá no sofrimento, ele não se importa, ele não liga, e pronto. E aí, mas no caso da parábola, depois que ele pegou e deixou que a pessoa, no caso da história, né, não precisasse devolver mais, devolveu todo, devolvesse menos, e a pessoa passou a ter condições de investir em outras coisas, e cresceu e melhorou, e ele também foi bem visto. Mas se a gente for interpretar a parábola só no aspecto
literal, a gente nem vai entender, porque vai ter uma compreensão que Jesus está aceitando a pessoa fazer uma coisa que não era muito correta. Mas é que tem que entender o lado espiritual da questão, não é? Que é aquele em que nós compreendemos que nada nos pertence. Tudo que tem na matéria não é nosso. Quando a gente entende isso, as coisas ficam todas claras e todas simples. Por isso que não adianta a gente ficar preocupado só em cada vez mais ter mais, ganhar mais, conquistar mais. Porque, no fundo, não é nosso. Nós estamos gastando um tempo enorme com uma coisa inútil. Uma coisa é a pessoa trabalhar para ter uma condição de vida digna, não precisar passar fome, necessidades, ela ter até um excesso para um lazer. Não, isso não tem, está tudo certo, isso. Tudo ok. Mas se a pessoa vive só para cada vez mais ter mais, ganhar mais, ficar mais rico, cada vez ficar com mais fortuna, e pior ainda, usar essa fortuna para escravizar os outros, para dominar os outros, para fazer corrupção, para fazer as pessoas fazerem tudo que ela quer, comprar a justiça, comprar a polícia, para as pessoas fazerem o que ela quer, dominar as pessoas, humilhar as pessoas com essa questão da riqueza. Aí a pessoa está se equivocando, porque está na ilusão de que as coisas do mundo nos pertencem, e não nos pertencem. As coisas daqui é que ficam, a gente desencarna, volta para o mundo espiritual e não leva nada daqui. Pior, se a gente às vezes pensa que o que nós temos, pelo menos eu vou deixar para os meus herdeiros. E se o herdeiro morrer antes? Você não vai deixar perder. E se o herdeiro consorciar-se com uma pessoa desonesta e essa pessoa tomar tudo do herdeiro e ficar com essa pessoa? E você vai estar lá no mundo espiritual achando que pelo menos ficou com o herdeiro e não ficou com o herdeiro coisa nenhuma? Aí é que está o problema. Não é? Então, o que acontece é que a gente gasta um tempo enorme com uma coisa inútil, não é? Além do que nós poderíamos atrair para perto de nós, dependendo da nossa vibração, pessoas desonestas, pessoas más, pessoas que querem se aproveitar. Tem um caso que acho que passou na televisão, e que uma senhora viúva, né, muito rica, ela não se casou, não teve filhos, e o dinheiro ela só usava para ela, não ajudava a entidade, não ajudava ninguém. Ela tinha um dinheiro grande, né? E aí uma quadrilha especializada em dar esse tipo de golpe, criaram uma trama. Uma das pessoas da quadrilha, que era uma mulher, né, conseguiu se passar por cuidadora e, através de um conluio com uma empresa que tem as indicações, né, indicou essa mulher da quadrilha para ir lá como cuidadora cuidar da senhora. E ela começou a cuidar e tudo tal, mas já fazia parte do plano que eles iam fazer, começou a administrar sonífero na mulher, ela dormia muito e tal. E administraram certa droga que fazia a mulher não ter muita consciência das coisas que fazia, né? Ela não ficava dormindo, ela ficava acordada, mas não completamente lúcida. Então, por exemplo, falavam para ela, você assina aqui esse documento, ela assinava. Ela não estava com uma lucidez plena. Então, assim, ela transferiu a propriedade e bens dela para terceiros, que seria o pessoal da quadrilha, né? Bens imóveis, aplicações financeiras, joias. Eu sei que fizeram uma limpa, a mulher ficou zerada, sem nada. E aí, com isso, essa mulher, inclusive, fez essa senhora assinar um documento que ela passou a ser a procuradora dela e a curadora dela, ou seja, era quem fazia tudo por ela, não é? Aí, então, ela foi internada num asilo, né? Ficou lá no asilo, abobada, e depois acabou desencarnando, a mulher acabou desencarnando. Então, vocês vejam que, no caso, você fica com as coisas só para você, gera tudo isso. Agora, nesse caso, por exemplo, eu ouso dizer que se essa senhora, embora não tivesse filhos, fosse sozinha,
ela já é idosa, se ela tivesse, por exemplo, se engajado em uma causa social, em um asilo, um orfanato, começasse a ajudar pessoas em situação de rua, crianças abandonadas em orfanatos, ou então pessoas que caíram na vida, né? A gente fala assim, né? Tem muitos casos disso daí. Eu vi uma instituição que acolhe moças que saíram do lar por algum motivo e acabaram indo para a prostituição e sofreram sevícias, agressões, tudo, e aí tem esse local que acolhe essas moças. Então, elas vão para essas instituições e lá são acolhidas, são atendidas como psicólogas, assistente social, e são depois colocadas em escolas novamente, em empregos, e a vida da pessoa muda. Então, olha que coisa boa de se fazer. Então, nesse caso, por exemplo, de uma pessoa que tem muito dinheiro, por exemplo, que não tem mais ninguém, se ela começa a usar para distribuir para os seus semelhantes, vai ser o caso do mordomo fiel, que vai distribuir o que tem, que não pertence a nós mesmos, para o bem comum, para as outras pessoas que precisam também. Mas se você guarda só para você, aí é classificado como, no caso, mordomo infiel. Por quê? É mordomo por quê? Porque você não é o dono, você é o administrador. Então, como eu disse, não é nada nosso. Tudo que tem, nós somos usufrutuários. O que é usufrutuário? Aquela pessoa que usa e frui, mas ela não pertence a ela, não é a dona dela. É como, por exemplo, eu tenho. Aqui, peraí, eu tenho esse livro aqui, ó. Tá? É um livro de apometria, chama-se Espírito e Matéria. É um livro do Dr. José Lacerda de Azevedo, Apometria segundo o seu criador. Tá? Então, eu tenho esse livro aqui, eu pego e empresto ele para a Alessandra. Tá? A Alessandra pega o livro, ela lê e me devolve. Ela é classificada como administradora fiel. O tempo que ficou com ela, estava administrando e depois devolveu, porque não era dela. Mas, por exemplo, eu pego e empresto para uma outra pessoa, né? E essa pessoa pega o livro, lê, e aí depois ela pega e vende para outra pessoa, ou então dá para outra pessoa, e não devolve para o verdadeiro dono. Ela é classificada como uma administradora infiel. Ela se apossou daquilo que não lhe pertencia. E nada do que temos aqui no nosso mundo é nosso. Então, é necessário ter essa clareza, essa compreensão, porque senão vai gerar sofrimento para nós. Nós que vamos sofrer. Ficar apegado às coisas vai gerar em nós uma escravidão e vamos desperdiçar o nosso tempo no aprendizado. Não vamos aprender praticamente nada na encarnação. Porque ninguém encarna para ficar como se estivesse de férias. Né? Ninguém está a passeio na encarnação. Todos nós estamos para o aprendizado e não a passeio. Se for para desperdiçar o tempo, está jogando o tempo na lata do lixo. Não é? Então, que possamos, cada um de nós, sermos administradores fiéis. Então, gente, esses eram os temas, né, que a gente abordou hoje. Na semana que vem, a gente vai fazer um negócio meio corrido, porque nós vamos, na semana que vem, que vai ser a nossa aula 16, mas nós vamos estudar 2 aulas seguidas do livro, que vão ser as aulas 18 e 19. Então, vai ser assim, de uma maneira bem assim, dinâmica, vamos dizer, né? Ser dinâmica. Então, a semana que vem vai ser o seguinte, ó. Aí vai ser influência dos espíritos. E na parte A nós vamos estudar interferência dos espíritos em nossos pensamentos e ações. A gente pode pensar que todo pensamento é nosso, mas não é assim. Vamos ver isso aí, tá? E aí, dentro desse assunto, vamos ver neutralização das influências negativas, distinção dos próprios pensamentos. Vamos distinguir o que é pensamento nosso e o que não é pensamento nosso. E como fazer para afastar o negativo, né? Na parte B, dessa aula 18 do livro, vamos estudar pagar o mal com o bem. E aí, a aula 19 do livro vai ser os poderes ocultos e o homem. E dentro dessa parte A, vamos ver os pactos, o poder oculto, talismãs e feiticeiros,
bênçãos e maldições. Olha quanta coisa, hein? É. A gente pensa que essas coisas não existem? Existem sim, viu? E na parte B, caracteres do verdadeiro profeta. Tá? Então vão ser todos esses assuntos que nós vamos estar vendo na próxima semana. Ok? Então, por agora, é isso. E eu perguntaria para a Alessandra, para o pessoal aí, se querem complementar, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, fazer alguma colocação. Vem, Alessandra. Oi, Ezequiel. Oi. Até assim, falando, né, ouvindo tudo isso que você falou, me lembrou muito de um caso de uma amiga que trabalhava comigo e até era professora do filho. E ela, assim, trabalhava, lutava muito para dar bens materiais. Então, assim, o menino tinha o melhor videogame, a melhor televisão, o quarto todo equipado, só que aconteceu um acidente, ele caiu de bicicleta e acabou vindo a falecer. E ela ficou muito mal. E até pediram para que eu fosse conversar com ela, porque ela não desmanchava o quarto. E quando eu fui, foi muito triste, porque ela falava assim: Alessandra, tá vendo aquela televisão? Foram 3 meses pagando parcelado pelo meu filho. Tá vendo aquele videogame? Foram 6 meses longe do meu filho. E tudo que sobrou dele agora são só essas coisas. Então, muitas vezes, a gente deixa de viver uma situação para ter, né, um bem material e não aproveita, né, o que a gente tem, porque muitas vezes a gente não sabe o tempo que dura, né, o nosso tempo aqui. Então, ela nunca imaginou que ele, com uma criança ainda, né, fosse acontecer da forma que aconteceu. Ela imaginou que ela tivesse mais tempo e não sobrou nada, porque o bem material, na verdade, não foi nada, né? Então, é justamente o que você falou, para a gente repensar isso, né? Fica como lição. É verdade, Ali. Você vê, né? Talvez, a gente nunca sabe, né? O tempo que vamos desencarnar, a época. Mas valeria a pena, talvez, ter ficado mais tempo com o filho. E comprado aquilo que desse para comprar dentro do que é o normal, não fazer dessa maneira, de não ter nem a convivência com o filho, que seria o mais importante de tudo, não é? Para ficar aí longe do filho, para comprar as coisas, porque as coisas ficam aqui, não são nossas, não é? Então, é exatamente isso. Esse, esse, essa história, na verdade, que não é um relato, não é uma história, vem ao encontro do assunto aqui. Ok, muito obrigado, hein? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então tá. Então nós vamos para a parte final. Hoje você faz, então, a prece ali. Hoje você não está gripado, hein? Eu vou pedir para você fazer a prece final para nós. E aí eu vou ficar com a minha aguinha aqui para eu pôr a mãozinha, para a gente ficar bonitinho aqui. Você faz? Faço sim. Então tá. Vamos elevando, né, os nossos pensamentos, pedindo ao nosso Criador, nosso Deus, nosso Mestre Jesus, muita paz, muito amor, que a gente leve a sabedoria, né, de tudo que foi falado hoje, que a gente possa colocar em prática isso no nosso evangelho do dia a dia. E que essa água, ela venha de encontro às necessidades de cada um, tanto espiritual quanto física, e que nosso Senhor abençoe o lar de cada pessoa, levando essa paz durante toda a semana. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana para todos. Graças a Deus. Muito obrigado, Alessandra, todos. Fiquem com Deus. Boa semana.